Salve, salve, mais uma vez por aqui é o Ferreira. Eu estou aqui em Hebreu, capítulo 13. Eu quero falar um pouco sobre o ministério, né? O trabalho. O ministério significa trabalho. Trabalho de pastorear, de apacentar. Que muito leva a isso como se ele fosse mais excelente, mais importante do que os outros irmãos. Como se os outros tivesse que, como diz, não bater continência para eles, ou se não obedecer vão ser amaldiçoados e esse monte de coisa, né? Mas a Bíblia não está falando sobre isso. Não é isso que a Bíblia fala. Quando fala de obediência, é como se você tem uma pessoa que, aquela pessoa ali, você vai para uma selva, né, e você não conhece o caminho ou aquela cidade, e ali você tem um guia que vai lá com você. Aquele guia, você tem que obedecê-lo. Se você não obedecer, você se perde ali. É como você vai para a cidade, né? Hoje nós sabemos que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade perigosa, e às vezes você precisa de alguém, né, obedecer a alguém para que você não caia, né, em lugares terríveis lá e pode até ser morto, né? Então você tem que ter uma obediência. E obedecer não quer dizer algo que eu, por exemplo, eu obedeço aquilo que a pessoa está falando porque a pessoa é superior do que eu, porque a pessoa é melhor do que eu. Pode ser uma criança, assim como Balaão, ele ouviu uma mula, ele obedeceu. E aí, se ele não obedecesse aquela mula, ele tinha pagado com a própria vida dele. Então ele obedeceu uma mula, ele ouviu o que aquela mula falou. Então a gente não existe o melhor. Na casa de Deus, todos nós somos igual. O próprio Senhor Jesus fala: eu sou o mestre e todos vós são irmãos. A ninguém chamar de mestre. Quando a gente reverencia para homem, a gente está colocando aquele homem em patamar, em lugar mais alto do que a gente. E nós somos todos igual, filho de Deus, né? Nós somos filhos de Deus igual. E nós somos servos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como pastor, nós somos ovelha dele. Aqueles que não querem ser ovelha são lobo, bode, né? Que não são ovelha, que querem ser alguma coisa na casa de Deus, então não são. Agora, a obediência, o apóstolo Paulo também fala: sujeitar uns aos outros, obedecer uns aos outros. Isso está querendo dizer em amor. Eu obedeço. Por exemplo, se eu tenho uma esposa e ela fala as coisas para mim, eu vejo que ela tem razão, que aquilo é certo, claro que eu vou obedecer lá. Não, mas ela é mulher, eu não vou obedecer, claro que eu vou. Até um filho falar algo para mim, eu ver que aquilo, né, tem ali sabedoria e inteligência, claro que eu vou ouvir. E muito mais na palavra de Deus. Seja quem for, se estiver pegando um verdadeiro evangelho, a gente tem que obedecer. Aqui diz assim, ó, no capítulo 13, versículo 17: obedeça seus líderes e faça o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão conta, tá vendo? Dele motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Aí que ele está falando deles, ó: ore por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Ore pessoalmente para que eu volte e possa vê-lo em breve. Agora, Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, ele confirmou uma aliança eterna com o seu sangue. Você pode ver que eles estão falando deles, dos apóstolos. Eles não estavam falando de outro tipo de pessoa, mas eles estavam falando deles ali. Ali estavam falando dos apóstolos mesmo, daqueles irmãos que andavam lá. Mas só que aqueles homens eram homens honrados, homens que passavam por tanto tipo de perseguição, de açoite, cadeia, prisões, mas nunca negava Cristo, nunca errava assim no sentido de ficar pecando. Eles sempre estavam ali andando de acordo com a palavra. Hoje você vê muitos homens de Deus, eles querem honra, eles querem que você obedeça o que eles estão falando ali, mas a gente vê muitas vezes a vida deles não tem uma conduta reta diante da palavra de Deus. Às vezes são apenas homens que estão dentro de denominações ali e querem, né, receber elogio, quer receber honra,
querem fazer igual os fariseus, né? Não fazia aquilo que falava, né? Mas queriam receber honra dos homens, querem receber glória dos homens, não querem receber honra de Deus, mas sim dos homens. E isso é o que muitos pastores hoje estão dentro das denominações esperando, né, receber. Isso aqui não está falando de receber honraria de homem. Aqui está falando de obediência, porque eles pegam o evangelho e Deus sabe que eles eram um verdadeiro homem de Deus. Então eles não estão falando ali de obediência porque eles mereciam honra, mereciam glória de homem, não, mas sim porque eles pregavam o evangelho e eles faziam aquilo de todo o coração, e Deus conhecia que eles andavam na verdade. Amém? Então devemos sim obedecer os homens de Deus, mas aqueles que andam mesmo de acordo com o evangelho verdadeiro. Se você vê ele pegando heresia, pegando mentira, esses você não deve acautelar deles, nem ouvi-lo, né? Repreendê-lo e falar, isso aí não está na palavra de Deus. Mas aqueles que estão pegando a verdade, que estão falando a palavra de Deus verdade, obedeça, né? Obedeça. Aqui em cima, aqui ó, no 7, assim, ó, lembra-se de seus líderes que lhe ensinaram a palavra de Deus. Pense em todo o bem que resultou na vida deles. Siga o seu exemplo de fé. O que eles estão falando? Esses homens, eles morreram, sofreram, né? E a gente devemos também não desviar, porque tá vindo a luta, tá vindo a aflição, tá vindo a perseguição. Agora eu vou desviar, não. Vamos lembrar que aqueles homens que nos ensinaram, né, que pregaram o evangelho, eles passaram por grande sofrimento e jamais negaram a Cristo. Então nós devemos seguir o exemplo dele. É isso que está querendo dizer. Está querendo dizer que eu tenho que ficar exaltando o homem, falando, não, ele é o meu pastor. Nada disso, é balela. Você tem que chamar Jesus. Jesus é o nosso pastor. Agora eles podem ver que em outras traduções diz pastor, mas completamente todas as traduções antigas diz condutor, líder. Não diz pastor, diz líder. Você pode ver que ele está falando líder aqui, ó. Se você ler aqui no 17, obedeça seus líderes. E agora ele fala aqui, ó, no 20, agora que Deus dá paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Tá vendo? Aí quando fala de Cristo aqui fala de pastor, mas aqui quando fala dos homens, fala de líder. O que é líder? Líder é aquele que lida com as coisas de Deus. É aquele que administra as coisas de Deus. Não que ele é o meu líder, o meu chefe, nada disso. Ele lida com as coisas de Deus. E ele vai ter que prestar conta, porque aquilo que ele está fazendo, ele tem que fazer de coração, com amor, ajudando uns aos outros, servindo essas pessoas. Você sabe que um líder, ele serve as outras pessoas. Ele passa a ser um servo das outras pessoas. Eu, por exemplo, eu estou pregando o evangelho, eu passo a ser servo das outras pessoas. As outras pessoas vão perguntar para mim, por que isso, por que aquilo. Eu tenho que saber servi-lo, eu tenho que dar a comida certa, né? Na hora certa para aquela pessoa, tem que alimentar ela com comida certa. Então eu estou servindo aquela pessoa, então eu sou completamente servo daquela pessoa. Eu sou, né, como o Senhor Jesus disse, aquele que quiser ser maior que seja o escravo dos outros. Então é assim que é um líder verdadeiro. Como o apóstolo Paulo fala, né, quem é Paulo, quem é Apolo, né? Somente servo, né? Não é nada, é somente servo ao qual pregasse o evangelho a vocês. Então, grande é somente o Senhor, amém? É somente Ele que é grande, e nós não devemos ficar aqui exaltando o homem. Isso é idolatria. O único que nós temos que exaltar e dar toda a honra e toda a glória é o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. E a Deus Pai, somente. Agora homem, anjo, são criaturas igual a todos nós. E que Deus abençoe cada um. Amém.